morosidade. Então, eu já detectei isso, por exemplo, em 2024, para em 2025 fazer isso, fazer essa compra, essa contratação que eu vou fazer. Então, no meu plano de contratação anual de 2024, lá na parte, por exemplo, de infraestrutura, vai ter alguma parte que vai ter descrita lá, né? Compra de instalação de persiana, instalação de insufilme, né, para controle de luminosidade, para os treinamentos que vão ter no plenário. Você já mapeou isso, por exemplo, no ano X, por ano X mais um. Deixa eu ver se já abriu o plano de contratação lá no DRT. Acho que está aberto já. Quase abriu ele. Ele é bem pesadinho. Esse plano de contratação anual, como eu disse, você percebe que a lei ela não fala que ele é obrigatório. Perceba que ela fala assim, ó, sempre que é elaborado, percebeu aqui, ó? Sempre que é elaborado, né? Mas é obrigatório, tá? O Tribunal de Contas vai exigir isso aqui de vocês já a partir do ano que vem. Não vai exigir que você já esteja com ele pronto, mas vai exigir que você já esteja pelo menos elaborando esse cara. O que o Tribunal de Contas vai gostar, né, quer que você tenha um plano de contratação anual? Porque para eles é maravilhoso poder te controlar. Inclusive, você que opera o sistema cidades e tudo mais, você já deve ter sinalizado para eles que você não tem plano de contratação anual. Por exemplo, quando você vai pontuar em transparência, você tem que ir preenchendo lá, naquele formuláriozinho do Tribunal de Contas, o que você tem e o que você não tem. Lá tem campo, você tem plano de contratação anual? Aí você botou não. Então, você acha que o Tribunal de Contas não tem essa bandeirinha vermelha levantada lá deles? De quais são os municípios que não têm plano de contratação anual? Ele tem. Então, para o Tribunal de Contas, você ter o plano de contratação anual, para eles é ótimo. Por quê? Vamos imaginar um auditor. O auditor está, por exemplo, em home office. Isso tudo quando a falha carregar. Olha que legal, né? O auditor, por exemplo, ele está em home office. Tá? Vou carregar de novo aqui. Não sei se você já tem esse plano aqui gravado. Qualquer coisa logo no outro. O auditor, por exemplo, ele está em home office. Né? E ele está com 2 monitores. Aí, num dos monitores, ele abre o teu plano de contratação anual, e no outro monitor, ele fica vendo quais são as compras e contratações que você efetivamente fez e está fazendo. E ele vai vendo o grau de aderência que você tem. Se você está fugindo muito do que você planejou, ou se você está mais ou menos dentro do que você planejou. E a partir dali, ele fica mandando aquelas cartinhas para a gente, né? Recomendação disso, recomendação daquilo, multa do não sei o quê, né? Então, por isso que o Tribunal de Contas vai exigir de vocês. Porque para eles, você está dando todo o trabalho de mão beijada para eles, tá? Para eles poderem te controlar. Então, pode ter certeza que eles vão exigir esse tal desse plano de contratação anual aqui. Daqui a pouco eu mostro para vocês. Está carregando aqui, às vezes demora um pouquinho, que é meio pesado esse plano aqui de contratação. Deixa eu ver se por acaso eu não tenho aqui. Às vezes eu posso até já ter. Deixa eu ver se é aqui 17. Se a gente ver aqui, não. Podia ter deixado carregado já, sem plano dele, a aprovação, vou mandar aqui lá, tá? Peguei pesadinho aqui, deixa eu dar uma luz aqui, acho que a luz não vai ter, não vai ter lá, tá? Quase carregando aí. Vocês vão ver que o plano de contratação mesmo vai dar pau de novo, né? Deles, como aqui o Tribunal Regional do Trabalho da 17ª região, 17ª região é a nossa, tá? O Tribunal Regional do Trabalho é o Tribunal Federal. Toda a Justiça do Trabalho é federal. Tá? Falou que é juiz trabalhista, ele é um juiz federal. Então, eu vou mostrar um exemplo para vocês de algo federal. Né? Então, por isso que é muito maior, é até meio chato de carregar, que demora um pouco para poder carregar. Agora, é óbvio que para a gente não vai ser tudo que está aqui que a gente vai utilizar. Então, a ideia é que quando você está no teu estudo técnico preliminar, se você tem um plano de contratação anual, você fala, olha, eu estou desejando fazer essa compra para atender o item tal do meu plano de contratação anual. Quero fazer essa contratação para atender o item tal. Finalmente carregou. Né? O deles é bem grande, como eu disse a vocês, tá? Vou dar um zoom aqui, ó. Tá bom? TRT da 17ª região. Veja que eles chamam esse aqui de plano de contratação anual de 2024. Eu cliquei em 2024. Aí você olha a data aqui, está com 2023. Porque afinal, você faz de um ano pensando no outro. A ideia é sempre essa. Quando clicar, por exemplo, aqui no 2025, vai estar com data de 2024. Você fica agora pensando no próximo. Tá? Aí eles botam missão, visão, valores, blá blá blá, né, essas coisinhas aqui. Aí tá. Repare que eles têm esse monte de setor aqui, ó. Então o plano de contratação anual deles,
separado desse monte de setor. E, afinal, eles são um tribunal federal com uma grande estrutura. O nosso não seria tão grande assim. Tá? Então, por exemplo, seria metodologia e tal. O pessoal de TI. Tá? Chega na parte de TI, eles fazem uma tabelinha. Vocês todo mundo está conseguindo enxergar legal ali. Eles fazem uma tabelinha. Nessa tabelinha, eles começam botando o número do item, 1, 2, 3, 4, 5, né? Aí eles descrevem de maneira bem sucinta. Por exemplo, objeto. Contratação de suporte para a história de IBM V5000. Usa o pessoal de informática. Quem está demandando? Coordenação de informática, COINF. Né? Quantidade necessária estimada. Ele bota suporte para 2, incluindo 2 gavetas controladoras e 3 gavetas de expansão. Coisa lá de informática. Custo estimado. Esse custo estimado aqui foi feito igual como é que vocês lá no canal da Letradec. Né? Jogou na internet, ligou para o fornecedor, às vezes já comprou isso antes. Então, se você tem notas fiscais emitidas há menos de um ano, você pode usar como base para pegar no preço. Né? Isso é o artigo 23 da lei, já vou te mostrar esse artigo. Tá? Então, é uma estimativa. Dúvida que já me perguntaram, Alexandre, aqui nesse custo estimado, eu já devo colocar uma gordurinha? Eu já devo colocar pensando para cima? Complicado, tá? Complicado. Bom, a ideia é que não. Você coloca o valor real. Porque você não vai comprar por esse valor. Certamente você vai comprar por mais caro. Legal? Então você não vai colocar a gordurinha aqui. Legal? Você vai colocar o valor real. Porque não quer dizer que eu botei hoje a 62.978,14 centavos. Que quando eu for comprar, vai estar 62.914 centavos. Não vai estar. Legal? Só que eu também não posso jogar gordurinha porque eu não sei para quando que eu vou comprar. Eu tenho uma estimativa de quando eu vou comprar. Mas no dia que eu for comprar, vai estar naquele preço da gordurinha que eu coloquei, não tem como saber. Por isso que eu vou colocar o preço real. Sabendo que quando eu for comprar, vai estar mais caro. Provavelmente vai estar mais caro. Porque é normal, tudo vai aumentando de preço. Tá? Mas aqui é só para eu ter uma ideia da estimativa. É mais ou menos a gente, né? Quanto que eu preciso guardar para poder ir para a França? Você liga para as pessoas e pergunta mais ou menos quanto elas gastaram. Você vai guardar um valor equivalente. A gente às vezes guarda um pouquinho a mais por eventualidades, mas aqui não seria muita ideia. A justificativa, que é bem sucinta, né? Então, qual que é a justificativa de comprar essas gavetas, esses storage todos? Eles botam: o contrato de suporte atual dos equipamentos será encerrado no segundo trimestre de 2024 e haverá necessidade de estudo técnico para avaliar a contratação de um novo serviço de suporte técnico garantido. Repara que eles separam aqui, ó, por trimestres. Cada um faz de um jeito, tá? Tem gente que bota trimestre, tem gente que bota bimestre, tem gente que bota semestre. Semestre chegou muito, é muito grande. Tem gente que bota uma data específica, dia 2 de outubro de não sei o quê. Eu também acho muito preciso, muito difícil. Mas cada um trabalha de um jeito. Olha como é que faz sentido. Se o contrato deles vai ser encerrado no segundo trimestre de 2024, eles já estão pensando nessa contratação mais para frente. Ó, no primeiro trimestre ele já precisa comprar, porque está acabando no segundo trimestre, e no primeiro trimestre eles querem comprar esse negócio aqui, que está acabando. Tá? Aí, aqui, pessoal, é bem federal isso aqui, tá? Programa de ação, relação com o objetivo estratégico, isso aqui é coisa federal. E prioridade é opcional. Aqui eles botam prioridade 1, 2 ou 3. 1 é prioridade normal, 2 é emergente e o 3 seria urgente. Tá? Geralmente a maioria eles botam aqui no número 1, então é tudo prioridade normal. Só que também não necessariamente você precisa ter dessa forma. Tá? Então eu estou te mostrando aqui uma ideia de como é que é. Tá? Aqui eu separo, como eu disse para vocês, por setores. Por exemplo, mais embaixo, o pessoal da Secretaria de Administração. Então, por exemplo, aqui, ó, o pessoal da Secretaria, né? Cadê aqui? Ó, agenciamento de passagens aéreas. Secretaria de Administração, uma quantidade, R$ 510.400, segundo trimestre de 2024. Tá? Outro que eles botaram aqui, ó, locação de imóvel para abrigar as varas do trabalho de Guarapari. Quem está fazendo essa exigência? A presidência, um imóvel, valor estimado, 279 mil e pouco. Qual a justificativa? A necessidade de ter espaço para abrigar o fórum e Secretaria da Vara, quarto trimestre de 2024. Então, isso. Tudo vai estar aqui, tudo que eles conseguiram na TV. Mas com certeza vai ter alguma coisa que eles não conseguiram colocar aqui no plano. Não tem problema. O ideal é que você fuja o mínimo possível desse plano. E o máximo você esteja sempre seguindo esse plano. Se você fez um plano de contratação anual, quando você tiver um estudo técnico preliminar. Tem o Ctrl-C e Ctrl-V, não? Esse plano não é da Prefeitura de Vitória? Prefeitura de Vitória? Não, esse
discutindo um certo déjà vu, né? Porque, por exemplo, você está vendo coordenadoria de polícia judicial, aí você deve ter pensado em judiciária, porque polícia judiciária, tudo bem, está ligado ao poder executivo, mas polícia judicial é a polícia própria do tribunal, é a vigilância que o tribunal tem. Até o legislativo pode ter polícia, não, o Senado, por exemplo, tem a polícia própria, você ganha bem pra caramba, né? O policial do Senado está pagando acho que 20 mil. Vai ter eles querem colocar no concurso público, a polícia da Assembleia. O legislativo geralmente paga bem esses cargos aí, pelo menos os federais, né? Então, assim, no fim das contas, se você tem esse plano, quando você fizer o seu ETP, você vai colocar. Tá? Por que eu estou fazendo, planejando fazer a compra de persianas, tantas persianas assim acessado? Porque lá no plano de contratação anual já tem, necessidade, fazer o controle de luminosidade para fins de palestras, cursos e capacitações. Qual item que é? É o item 3 do não sei o que, do não sei o que. Você aponta que está lá. Se eu não tiver plano de contratação anual ainda, o que eu faço? Você coloca que não é possível apontar a sua compra ou contratação do plano de contratação anual, porque ele ainda está em fase de elaboração. Alexandre, mas eu não comecei a elaborar ainda. Meu amigo, mas você não vai dizer que você não tem. Você sempre vai dizer que tem elaboração. Né? Por que você vai abrir essa guarda para tomar esse suco cruzado? Né? Você não vai dizer que você não tem, você vai dizer que está em elaboração. Aí se algum dia alguém te pedir alguma coisa, você dá um rascunho. Né? Mas você nunca vai dizer que você não tem, você vai dizer que está em elaboração. Beleza? Nunca diga que não tem. Outra, pessoal, aqui, ó. Requisito da contratação. O que é requisito da contratação? Essa parte é a seguinte: seja qual for a solução que vai ganhar, ela precisa, para ganhar, atender pelo menos os seguintes requisitos. Então, por exemplo, seja isso um filme, seja persiana, seja cortina, seja o que for, para poder essa solução ser viável, para ela ganhar, quais são os requisitos que ela tem que atender? Aí eu estabeleço os requisitos. Por exemplo, tem que ser a mais barata de todas possível. Tá? Tem que ser aquela que me permite controlar o grau de luminosidade que eu quero deixar entrar. Então, isso um filme, por exemplo, já vai ser muito bom para isso. Né? Tem que ser uma que não altere a fachada do prédio. Às vezes eu posso botar alguma coisa que altera a fachada, se eu tenho uma regra que eu não posso alterar a fachada do prédio. Tem que ser uma assim, essa. Então, vou colocando quais são os requisitos. Então, seja qual for a solução que vai vencer, ela tem que atender esses requisitos mínimos aqui. Tá? Então, isso que é requisito mínimo da contratação aqui, que você vai colocar. Veja, estimativa de quantidade e estimativa de valor da contratação. Esses dois aqui, ó. Que foi exatamente o que a gente viu lá. Estimativa de quantidade, mais ou menos quantos eu vou precisar? Por exemplo, persiana, mais ou menos, como é que eu vou fazer? Quantas persianas são? Eles vendem pelo metro, vendem como? Eu vou analisar a unidade de medida e vou calcular. Né? Aí eu vou comprar, por exemplo, sei lá, o veículo. Quantos veículos eu vou precisar comprar, por exemplo? Eu tenho que ter essa estimativa de quanto eu preciso. Aí, tendo a estimativa da quantidade, eu vou fazer estimativa de valor. Alexandre, como é que eu faço estimativa de valor? Beleza. Outro artigo importante para vocês aqui, ó. A lei de licitações, no artigo 23. Então, vamos lá, você estava no artigo 18. Tá? Artigo 18, parágrafo 1º, fala o que o ETP tem que ter. Já vamos voltar para ele. Tá? Mas, quando eu falo de cotação de preço, quem vai te responder agora é o artigo 23. Tá bom? O artigo 23 ele fala, o valor previamente estimado da contratação tem que ser compatível com o mercado, blá blá blá, ele vai lá. No processo licitatório, e apesar dele falar de licitação, também serve para a contratação direta, tá? O valor estimado será definido com base no melhor preço aferido por meio da utilização dos seguintes parâmetros, olha que interessante, adotados de forma combinada ou não. Tá? O que acontece? Aqui a gente vai ter 5 incisos, tá? E o Tribunal de Contas da União, ele fala que tanto quanto possível, tanto quanto você consiga, o ideal é você buscar nessas 5 fontes aqui, tá? A fazer o que eles chamam de cesta de preços. O que é cesta de preços? É você procurar cotar preço em fontes das mais variadas possíveis. Por quê? Vamos lá, né? Entre nós aqui, qual que é a forma mais comum de a gente fazer cotação de preço? 3 fornecedores. Muitas vezes você já pega o processo já vem com 3 orçamentos, né? Nossa, como isso veio parar aqui? Né? Nada, você está com a gente? Está entre nós. Tá? Quem nunca passou por uma situação dessa, tá? Também gravadores desligados à parte, também entre nós aqui. Então, vira e mexe, você vai olhar o processo, e aí como é que você vai fazer o orçamento? 3 fornecedores.
Quem são esses 3 fornecedores? É o Chico da padaria, que é uma das poucas padarias que ainda aceita fornecer para você, que geralmente o pessoal não quer fornecer, porque Câmara compra pouco, né? E o preço é barato, muitas vezes. As pessoas acham que o poder público sempre vai dar calote neles, não vai pagar, fala que o poder público paga mal, demora para pagar, e a Câmara paga rapidinho. Você vai lá e entra com a nota fiscal na Câmara, na mesma semana a nota fiscal, por exemplo, a Gastão paga, né? Mas os caras acham que não, que vai demorar 6 meses para a Câmara pagar, assim, né? Então vai ser o Chico da padaria, vai ser a Dona Francisca da mercearia e vai ser o São Antônio, por exemplo, da quitanda, né? Então é isso. Geralmente são os mesmos, né? Não é figurinha, né? Aquela cirandinha ali, né? Um triângulo, né? Então o pessoal fica pegando esses 3 orçamentos com essa galera aí. E também tem que ser assim, né? Você tem que ir lá no estabelecimento dele, você tem que ir lá na prateleira, olhar quais são os preços, botar os valores, né? Só chegar para ele assinar e carimbar. Carimbo, pois é, pedir muito, né? Só assinar, né? Então, mais ou menos, geralmente é assim que o pessoal faz os 3 orçamentos muitas vezes, né? Que às vezes o cara não quer nem orçar o preço para você, quer nem fazer esse trabalho para você. Então, a gente geralmente, pessoal, faz muito isso aqui, ó, pesquisa direta com 3 fornecedores. Isso é o que a gente mais costuma fazer. O ideal é a gente não ficar só nisso. Isso que é a tal da cesta de preços. Então, por exemplo, Alexandre, eu não posso mais pegar o orçamento com 3 fornecedores? Não, você pode pegar, tá? De preferência com mais do que 3, 4, 5, tantos quantos você puder. Só que a ideia é você não ficar só nisso. A ideia é você também jogar no Portal Nacional de Contratações Públicas, tá? Você olhar contratações similares feitas há pelo menos um ano, legal? Pode usar site de internet. Então, por exemplo, Portal Nacional de Contratações Públicas, tá? Talvez muitos de vocês nem soubessem da existência disso aqui, o famoso PNCP, tá? Quando a gente vai aqui no Portal Nacional de Contratações Públicas, bom, é esse cara aqui, ó. Vou dar um zoom aqui para vocês, para poder fazer exame de vista, mas se der muito zoom e quebra no site da quebrada. Site do governo, olha só, aqui no Portal Nacional de Contratações Públicas eu posso pesquisar por objetos. Eu posso pesquisar aquilo que está na fase de edital e aviso de contratação, ou eu posso ir direto para aquilo que já está com o contrato fechado. E também posso pesquisar a ata de registro de preço, uma coisa boa também, tá? A ata de registro de preço é um negócio muito doido, né? Que você tem sempre aquele grupo de WhatsApp, que tem gente do Brasil inteiro, e aí você tem que ficar assim, gente, alguém está com alguma ata aí de Onix, né? Alguém está com uma ata aí, né? Aí o cara, tem um cara que eu conheço, né? De Pedra Branca do Amapari, lá da Amapá, que eu acho que ele tem 2 Onix ainda. Aí ele manda para mim, uma bateria, né? Então fica aquela dificuldade danada. Agora você pode jogar no PNCP e você pode achar também as atas, tá? Mais fácil. Então, por exemplo, se eu for aqui em contratos, ó, e eu digitar o termo, vamos colocar o termo projetor. É engraçado, né? O nome mais certo eu acho que é data show. Geralmente não bota o nome de data show. Eu só boto o nome de projetor. Aí na hora que eu botar aqui em pesquisar, tá? Ele vai achar vários contratos aqui, ó, fechados com data show. Por exemplo, projetor fechado, né? Eu posso filtrar, eu posso botar, por exemplo, aqui, ó, projetor, aí eu vou colocar aqui. Deixa eu colocar aqui, ó, estado, por exemplo, do Espírito Santo. Tá? Aí eu vou dar aqui, ó, pesquisar. Aí, opa, já vai achar só, ó, Vila Velha, por exemplo, o município de Vila Velha, aquisição de projetores, tela de projeção, caixa de som. Aí eu posso clicar aqui, por exemplo, em Vila Velha, ó, e tá aqui pra gente, ó. Eles fecharam o contrato com Roriz Comércio e Importação Ilimitada. Aí eu venho aqui em baixar aqui, por exemplo. Era para ter o contrato deles aqui. Cadê o contrato deles aqui? Ih, rapaz. Deixa eu ver se o zoom aqui não está me atrapalhando a ver. Era para ter o contratinho aqui para baixar. Né? Não tem jeito não. Será que você tem que entrar? Não, fica aqui. Mas aqui no PNCP, às vezes acontece isso, tá? O cara bota assim, contrato, aí joga termo de referência. Aí ele joga em formato zip, um monte de coisa, chama de contrato, entendeu? Engraçado, era para estar aqui, só que eu não estou jogando aqui, não. Cadê aqui? Está com algum problema no site do PNCP nesse exato instante, gente, porque aqui, por exemplo, tá vendo aqui, ó, tem para aparecer isso aqui, ó. Então vamos pegar esse aqui é o Fundo Municipal de Saúde de Vitória. Eu acho que eu até já vi esse já. Contato de fornecimento, número tal. Você clica em baixar.
ele baixa o contrato aqui para você, ó. Aí você tem esse contrato aqui, ó. Por exemplo, Fundo Municipal, acho que eu já vi esse contrato antes até. Aquisição de equipamentos multimídia, tá? Projetores e tal. Aí você vê, aqui embaixo tem uma tabelinha, uma coisa assim, deixa eu ver aqui. Tá? Aqui, ó. Tá aqui para você. Acho que eu já vi esse já. Esse aqui, inclusive, o valor do DataShow está meio estranho, esse valor aqui. Eles botam aqui, ó, projetor, né? Projetor, multimídia, portátil, correção de keystone, resolução mínima de não sei quanto, tensão de não sei quanto, eles compraram 55, só que 55, o valor unitário ainda só é 3.383. Isso aí é mais caro, às vezes até mais caro. Nada, eu tenho um desse aqui, eu comprei por uns 3.400. Um desse, eu tenho em pó esse. Então eu perguntei até se tinha que fazer, aí uns 3.400 na época. Ali, ó, 3.300. Mas 55, o valor unitário só 3.300 e pouco. Mas tá difícil de arrumar hoje. Rapaz, para 55? Eu não sei não, cara. Eu não sei não. Eu já vi um contrato de uma prefeitura quando eu trabalhava com obra que um cone custava R$600. Aí, provavelmente, esse cone estava compensando alguma coisa. Entendeu? Estava compensando alguma coisa. A chamada fibra contratual, por isso. Em relação ao período de garantia, que já está ali de 100 anos. Sim. 36 meses de garantia. Sim, é verdade. Mas aqui, olha só. Garantia, peça-se garantia, seus provedores. Só que essa garantia, eles botaram 36 vezes. Tá ok. Então tudo bem, então tá dentro. Tá bom. Bom, tudo bem, então tá dentro. Então repara que aqui eu consigo ter uma ideia. Só que assim, aqui eles colocaram o preço unitário para 55. Então eu teria que ver na hora que eu fosse comprar, por exemplo, não sei se eu poderia para comprar um ou dois e levar em consideração esse preço. Né? Aí eu teria que dar mais uma futucada e tal, porque você tem um preço unitário para 55 e também está com essa questão da garantia, vocês viram aí. Não necessariamente eu vou querer uma garantia de 36 meses. Né? Porque a garantia do Código de Defesa do Consumidor é de 90 dias. Tá? Aí aqui no caso eles estão dando uma garantia do próprio fabricante, tá? Ou da própria pessoa que te vender, que vai lá e cobra essa garantia, por exemplo, no caso dele especificamente. Tá? Então ela vai aparecer aqui, pessoal, tá vendo aqui essa setinha? Os outros eu não sei porquê, né? Às vezes esse site está pau também. Ó, ela vai aparecer aqui, ó, tá vendo? E não está aparecendo aqui, mas. Então você clica e você vê. Então, por exemplo, aqui eu posso usar isso aqui como, em tese, né? Aqui tudo bem que estava 55, mas se fosse o caso, eu poderia usar isso aqui como orçamento. Porque isso aqui é uma contratação, por exemplo, que foi feita, tem menos de um ano, imagino eu, aqui pela data aqui certinho, né? Se tiver menos de um ano, por exemplo, eu posso usar isso aqui, ó. Cadê que foi assinado? Ó, PS 2023. Vamos colocar o dado específico aqui, né? Cara, hoje todo mundo está me ligando, incrível. Deixa eu ver aqui. Ó, 14 de 11 de 23 que foi assinado. Isso aqui assinou 7 de 11, 14 de 11. Então, acabou por um pouquinho, né? Hoje é dia 21, acabou por um pouquinho nos 12 meses. Mas se não fosse esse caso, por exemplo, eu tinha esse contrato como cotação de preço há mais ou menos um ano. Entendeu? PNCP. O único ruim do PNCP, pessoal, é quando você vai procurar alguma coisa que não é padronizada. Tá? Por exemplo, você vai fazer esse serviço de instalar essa divisória aqui de ambientes. Isso aqui não tem como chegar no PNCP, entendeu? Isso aqui é uma coisa que não é padronizada. E se você achar, você não vai encontrar a especificação que você quer. Aí como é que você vai tomar por base? Entendeu? Então se eu colocar, por exemplo, assim, ó, divisória, sei lá, de plenário, divisória, você nem como é que eu pesquisaria isso? Talvez você até ache alguma coisa, mas você não vai achar do jeito que você quer, muito provavelmente. Vai ter que ser uma sorte imensa para você poder encontrar isso. Carregando. Não tem. Talvez se eu jogar divisória, aí tem que ficar filtrando eu mesmo, entendeu? Divisória, por exemplo, eu acho divisória de um monte de coisa. Divisória de pasta, divisória de armário, divisória de sapato, divisória de não sei o quê, entendeu? Ó, canaleta com divisória, entendeu? Então, quando a coisa não é padronizada, você não vai encontrar. Você tem que ter uma coincidência muito grande para você achar alguém que fez uma divisória nessa especificação, desse tamanho, desse jeito, entendeu? É muito difícil. Outra coisa também, pessoal, quando você joga no PNCP, a questão da própria língua também, né? Por exemplo, aqui você procuraria talvez por IP, mas às vezes o cara botou como macaxeira, tá? Ou você procura por tangerina, vai dependendo do lugar, é bergamota.
Então, essa questão também da língua é bem complicada. Então, às vezes, você lança de um jeito e procura para ver se de outra forma a pessoa não lançou também no BNCP. Tá? Aqui a questão, por exemplo, dos regionalismos. Tá bom? Dica que eu dou para vocês. Se você tiver um celular Android, você provavelmente já tem. Se você tiver iPhone, você pode baixar. Tá? Se você não tiver. Tem um cara chamado Google Lens. Tá? Google Lens. Um aplicativozinho aqui, ó, chamado Google Lens. Esse aplicativo aqui. Tá? Qual que é o bom desse aplicativo Google Lens? Ele faz várias coisas. Ele traduz língua estrangeira, ele resolve cálculo matemático. Você tira foto, você bota a câmera numa equação, ele mostra a resolução da equação para a gente. Isso aí é sacanagem, né? E ele também pesquisa na internet pelas coisas que você está vendo. Então, por exemplo, você está vendo esse púlpito aqui em acrílico. Você não sabe quanto você quer púlpito, por exemplo. Aí você precisa fazer cotação de preço disso. Tá? Você fala, o que é isso? Qual é o nome disso? Você não sabe. Você vai no Google Lens, tira foto, né? Recorta só esse púlpito para ele saber que o foco é o púlpito, e ele vai jogar para você no Google. Ele vai te mostrar púlpitos iguais, semelhantes, vai mostrar o nome, púlpito acrílico de tipo tal, pronto, vai te dar uma ideia de como é que você vai procurar. Tá? Por exemplo, as meninas que gostam de um look, aqui ó, você vai lá, pô, essa mulher tá com uma roupa bonita, você tira lá no Google Lens aqui, ó, aí mostra, por exemplo, como é que está vendendo aquele look, um look semelhante, qual que é mais ou menos o preço, como é que é o nome daquela peça, qual que é a cor. Tá? Hoje em dia é tudo Shopee cheio. Tudo Shopee cheio. Isso aí. Esses dias eu fui instalar um roteador lá em casa, chinês, e eu tem mandarim. Né? Meu mandarim está meio enferrujado. Né? Aí o que eu fiz para poder instalar? Eu estava no computador com o celular na frente, mexendo no computador assim com o celular. Aí tudo que estava escrito, ele faz a fonte até igual do que está escrito. Ele preserva até a fonte. Se tiver escrito assim, branco negrito, aparece branco negrito para você assim, sabe, né? Vai ficar bem igualzinho. Aí ele vai lá e traduz para você, por exemplo, as coisas em tempo real. Eu fui com o celular clicando assim e consegui configurar o roteador. Estava tudo em mandarim, por exemplo. Tá? Dever de casa também aqui, ó, ele pega as equações para você e resolve, te mostra como é que é a resolução. Hoje em dia é tudo chat GPT. Tudo ChatGPT, exatamente. Isso aqui é inteligência artificial também, né? Então, no fim das contas, você joga, por exemplo, no Google Lens e ele te mostra o nome. Por exemplo, essas cadeiras que vocês têm aqui, né? A gente não sabe, mas o nome dessa cadeira é tipo longarina. Essa cadeira é tipo longarina. Outra, que esses dias me perguntaram, aquela mesa de estudante que tem aquele braço que fica aqui do lado, aí você puxa e faz assim, aí depois puxa e bota de volta. Aquele ali é braço escamoteável, ainda aquele ali, entendeu? Só que você não sabe o nome disso, mas gente, não sabe o nome disso. Vamos no Google Lens, tirar foto, aí ele mostra carteira escolar com braço escamoteável, estofado, tipo, dá pronto. Para você que precisa pesquisar alguma coisa, por exemplo, algum objeto, está lá para você. Tá? É uma dica que eu te dou, te ajuda, por exemplo, a saber como você vai jogar até o PNCP, como é que vai botar o preço daquilo, porque às vezes você não sabe o nome exato daquele negócio. Tudo bem? Essa é a dica que eu te dou de PNCP. Veja, o PNCP é uma forma de você contar preço, tá, pessoal? Outra forma são contratações similares feitas há menos de um ano. Por exemplo, notas fiscais. Exemplo. Quando eu fui contratado para esse serviço aqui, eu presto esse serviço para vários outros lugares. Então, em vários outros lugares, eu já tenho notas fiscais pagas, inclusive, desse serviço que eu prestei. Então, o que eu faço? Né? Eu trago essas notas fiscais para vocês, porque na inexigibilidade, que é o meu caso mais específico, eu vou competir comigo mesmo. Não tem como você comparar o meu serviço com o de outra pessoa. Não quer dizer que eu sou melhor ou que eu sou pior, mas é difícil comparar com um serviço muito específico. Tá? Então, nesse caso, você me compara comigo mesmo. Então, você pede que eu traga notas fiscais anteriores para você saber se um belo dia eu achei que o Marechal tem muito dinheiro e resolvi cobrar de vocês um valor maior do que normalmente eu cobraria dos outros, entendeu? Se eu continuo cobrando o valor de mercado. Então, no fim das contas, né, as notas fiscais que eu trago são de menos de um ano, certo, para poder você ter como base de preço também. Tá? É uma outra fonte de pesquisa de preço. Mas essa variação pode ter um pouco, por exemplo. Pode, sim. Você pode ir tirando, por exemplo. Vai prestar um serviço em Marechal, você tem um custo de deslocamento. Vai prestar um serviço em Cachoeira, você tem outro. Sim, total, com certeza. Com toda certeza. Tá? Eu achei até que você fosse só um outro aspecto. Tem. Isso que você falou, por exemplo, aconteceu quando eu fui fazer os primeiros trabalhos. Então, quando eu fui fazer os primeiros trabalhos, o trabalho de regulamentação de lei, etc., eu não tinha feito um trabalho de regulamentação ainda. Então, eu não tinha nota fiscal ainda. Mas eu tive treinamentos. Só que aí o preço variava, dentre outras coisas, por conta disso que você falou. Então, por exemplo, teve um serviço que eu cobrei X.
porque era 20 quilômetros da minha casa, pertinho. Aí teve outro que eu cobrei Y, porque era em Bentanalho, bem mais longe da minha casa, uma Vitória. Aí tinha outro que já era mais caro, nem era tão longe, mas eram mais dias. Então eu fui colocando um gráfico, falando, ó, eu cobrei A, cobrei B, cobrei C, qual seria o valor que eu cobraria D? Eu fiz uma projeção. Eu vi quanto que vai me de A para B, de B para C. Então eu tirei a média, quanto vai me de C para D, entendeu? Então foi um bom trabalho de início, para fazer essa conta, levando em consideração isso. Duração do curso, o que vocês querem, deslocamento, hospedagem, alimentação, coisa. Só que depois ficou mais fácil, mas ainda assim eu posso levar isso em consideração. Porque eu posso ter cobrado um valor X, por exemplo, de alguém que é mais perto e o cara é muito mais longe. Por exemplo, ou quer mais dias de curso, com toda certeza. Mas isso vai ser levado em consideração. Eu achei que você fosse falar um outro aspecto. Quando eu falo que eu vou competir comigo mesmo, não quer dizer que você não pode dar uma olhada no mercado para ter uma ideia de quanto é que outros cobram também. Tá? Porque, por exemplo, eu não sou o único no Brasil que faz treinamento na área da nova lei de licitações. Tem outras pessoas que também fazem treinamento nessa área. Só que cada um vai ter um jeito de fazer. Tá? Mas é até bom você, às vezes, dar uma olhada nos entornos, você também ter uma ideia se não é muito discrepante. Por exemplo, com treinamento, sei lá, de 16 horas, por exemplo, o pessoal está cobrando em média aí, vamos lá, sei lá, 50 mil reais. Aí eu chego com uma proposta de 300 mil reais. Tudo bem que é diferente cada um do outro, mas pô, a galera está mais ou menos em 50. Um é 60, outro é 30, outro é 80, né? E o cara chega com 350 mil reais, por exemplo. Pô, esquisito, né? Então isso também chama a sua atenção ali para você ter uma ideia. Nesse ponto específico, vocês têm um problema, tá? Chamado EIL. Vocês devem usar o sistema da EIL, né? Não usam? Tá? O sistema de vocês aqui deve ser o sistema da EIL. Temos que tocar nesse problema. Esse é o problema, agora eu falei, expliquei com o Diana aqui. Será que esse Google Lens leu aqueles relatórios que o sistema da EIL emite? Porque, ó, pelo amor de Deus, o RH só. Ó, você não leu o chat GPT, talvez leia. Talvez leia. Ele só não vai conseguir ler se tiver dados sensíveis de pessoas. Aí ele dá assim, erro inesperado, mas aqui ele requer de segurança. Se você colocar CPF dos outros e tal, ele barra, né? Mas aí o que acontece? Quando vocês vão fazer cotação de preço, o problema do sistema de vocês é que o sistema de vocês trabalha com números absolutos. Então, por exemplo, se eu colocar lá que eu cobrei 20 mil de um, o outro botar que foi 25 mil, o outro botar que foi 30, ele vai trabalhar com 20, 25 e 30. Qual que é o valor menor? 20. Qual que é o valor médio? 25. Ele vai trabalhar com isso. Tá? Só que às vezes, igual o nosso colega falou, pô, esses números, eles têm que ser contextualizados. Por exemplo, às vezes eu cobrei 30 de um e 20 do outro, mas de certo modo os dois números são relativamente iguais. Por quê? Um 30 de um é um 20 do outro, só que esse cara é mais longe. Entendeu? Esse cara exige um trabalho com uma complexidade um pouco maior, sacou? Então, no sistema DL, quando eu jogo os valores, né, pelo menos é o que eu vejo todo mundo passar esse perrengue aí, não tem como você botar uma nota técnica ali que ele leve em consideração na hora de fazer a análise do preço. Então, não é você jogar 20 mil, 20 mil, 25 mil, 25 mil, 30 mil, 30 mil. Não tem como você colocar ali e botar assim, ó, esse cara cobrou 30 mil aqui, 20 aqui, mas comparativamente é a mesma coisa. Em números absolutos, 30 é um 20. Mas em números relativos, 20 pode ser igual a 30, porque isso vai depender de cada contexto. Só que o sistema de vocês, por exemplo, deixa vocês trabalharem dessa forma, né? 20 é 20, 25 é 25, 30 é 30, não tem muito o que fazer. Tá? Mas seria uma possibilidade pela lei. Aí é aquela história, né? Não é a lei que tem que se adequar ao sistema, né? É o sistema que tem que se adequar. Aí é outra conversa, né? É outro bate-papo. Né? Outra também, pessoal, que vocês podem utilizar é mídia especializada. Eu posso fazer cotação de preço na internet? Posso, tá? Só tem que tomar alguns cuidados. Primeiro, não ficar fazendo pesquisa em Mercado Livre, ou LX, né? Esses sites vão fazer. Eu posso usar sites de referência, por exemplo, a Casas Bahia, Ponto, né? Que é Ponto Frio, né? Ponto, Mais Luiza, etc. E tal. Posso usar esses sites de referência aí. Evitar pegar promoção relâmpago, né? Que o preço vai variar, Black Friday, coisas assim, né? Evitar pegar essas coisas aí. Levar em consideração o frete, porque eu tenho que pagar o frete para a coisa poder chegar. Tá? Então tem uma série de coisas que eu tenho que fazer. Quando eu pesquiso na internet, o ideal é você, inclusive, printar aquela pesquisa da internet e colocar no seu processo. Vocês aqui trabalham com processo físico ou eletrônico? Eletrônico, né? Vocês aqui eletrônico, né? Melhor ainda.
Porque no caso de pesquisa de internet, a gente botar o print, vocês vão, por exemplo, ali no navegador, se eu jogar, por exemplo, aqui, ó, impressora, laser aqui, né? E botar aqui em shopping, por exemplo, apareceu um monte. Aí vamos dizer que essa aqui, sei lá, aqui tem muito Amazon, né? Até você poderia aparecer da Amazon também. Vamos pegar um outro aqui, sei lá, Magazine Luiza aqui, por exemplo, essa aqui, ó. Aí quando eu falo no site da Magazine Luiza, tem gente que na hora de fazer cotação de preço, só tira o print da página e joga no processo. Não é interessante fazer só isso, é interessante você jogar o print, mas está vendo o link aqui em cima? Se você printar, esse link não está aparecendo todo, ele está com reticências aqui. Esse link é tão grande que não cabe na barra de endereço do navegador. Então a ideia é você clicar aqui nessa barra de endereço, dar um Ctrl C, ir lá no seu processo e colocar embaixo para o Ctrl V. Até porque, como o seu processo é eletrônico, vai ficar um link lá para o pessoal clicar. Então, quem vai fazer a cotação de preço depois, pode usar essa que você fez de início. Porque, olha só, eu tenho uma cotaçãozinha de preço que eu vou fazer no ETP, e eu tenho a cotação de preço aprofundada que eu vou fazer no termo de referência. No ETP, eu faço uma cotação de preço muito por alto, só para ter uma ideia se aquela solução que eu estou analisando é viável ou não. No termo de referência, a cotação vai ter que ser aprofundada. Tá? Só que nada impede de lá a pessoa que vai fazer a cotação do termo de referência se aproveitar de uma cotação que você fez na época do ETP. Afinal, né, é como se você entregasse o Durex com a pontinha puxada da pessoa. Melhor, né? Pegar o Durex com a pontinha puxada do que deixar a pontinha do Durex. Tá? Então, quando você jogar o link para a pessoa lá, né, se você fosse, por exemplo, assim no Word, né, e jogasse assim, ó, já fica o link lá para o indivíduo. Né? Então, o indivíduo, por exemplo, fala assim, pô, eu agora vou fazer cotação de preço de impressora. Deixa eu clicar no link que a pessoa já pesquisou, por exemplo, uma. Ele pode se aproveitar, por exemplo, dessa pesquisa aqui. Tá? Então, aqui no ETP, pessoal, você fez isso, né? Você está fazendo isso aqui. Os preços fornecedores eu já falei. E esse aqui você não consegue utilizar ainda, pessoal, porque não foi regulamentado. Tá? Quando for regulamentado, você vai ter como fazer uma pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas. Isso vai ser bem legal. E aí, por exemplo, você vai saber, lá, vou comprar secador de cabelo, eu vou comprar, sei lá, né, uma câmera. Você vai conseguir saber qual que é o preço que o mercado está praticando. Você vai ter acesso às notas fiscais emitidas para todo mundo. Provavelmente, pela Lei Geral de Proteção de Dados, eles vão emitir dados sensíveis, né? Você não vai saber qual foi o nome da pessoa que comprou, nem o endereço dela, o CPF, o telefone, etc. e tal. Mas você vai conseguir ver, por exemplo, o preço que foi praticado. Então, se o cara de esquina acabou de vender um mouse e ele forneceu nota fiscal eletrônica, vai estar na base. Aí você não precisa lá perguntar, você já consegue saber na base a data que ele fez a nota, o valor que ele lançou. Isso vai ser bem legal. Só que esse até agora não foi regulamentado, então não tem como a gente usar isso aqui por enquanto. Tá? Então a ideia é eu procurar nas fontes variadas. Eu pesquisar preço aqui no PNCP, pegar, né, preço, por exemplo, lá de contratações feitas há menos de um ano, pegar ali sites, os 3 fornecedores. Tá? O ideal é não ficar só numa fonte dessa, tentar variar, por exemplo, as fontes aqui. Tudo bem? Isso tudo para a gente fazer o nosso ETP, pessoal. Tá? Aqui o nosso ETP. Então veja, você descreveu a necessidade, você falou se está alinhado com o seu plano de contratação anual, falou dos requisitos, estimou quantidade, estimou valor. Lembre-se sempre do seguinte, no ETP, pessoal, a estimativa do valor é estimativa mesmo, tá? É por alto. É só para ter uma ideia se aquela solução atende ou não atende. Eu só vou fazer uma cotação de preço aprofundada no termo de referência. O termo de referência ele vem depois. Tá? Aqui é por alto. Tá bom? Depois disso, né? Descrição da solução como um todo, né? Ó, levantamento de mercado. O que é o levantamento de mercado? O que o mercado tem que me oferecer para poder climatizar, por exemplo, um auditório? Nós temos ar-condicionado, nós temos ventilador de teto, nós temos uma janela. Eu vou analisar o que o mercado tem para oferecer, por exemplo. A janela, controlar a luminosidade. O que o mercado tem que me oferecer? Persiana, cortina, isso, filme, tudo isso aqui. Tá? Levantamento de mercado. Bom, descrição da solução como um todo. Isso aqui é interessante, tá? Inclusive condição de manutenção e assistência técnica. Descrição da solução como um todo é você pensar do início ao fim. Igual nossa colega ele falou, a nova lei vem agora para colocar as coisas em engrenagem. De modo que se a engrenagem lá na frente falhar, o sistema todo vai quebrar.
É exatamente isso. Né? Então, o que é a descrição da solução como um todo? Não é só comprar aquela coisa, instalar e acabou. Eu tenho que pensar o seguinte: eu vou ter dinheiro para poder manter esse negócio, tá? Eu tenho estrutura para aguentar esse negócio, eu vou precisar dar manutenção nesse negócio. Tá? Você quer ver uma ideia? Descrição da solução como um todo, né? Você vai, por exemplo, comprar uma máquina fotográfica para o pessoal da comunicação utilizar. Aí você pode comprar uma máquina fotográfica ou você pode comprar, por exemplo, um celular. Por exemplo, tem prós e contras dos dois. Mas dependendo do serviço que vai ter que ser feito, o celular não vai aguentar. Você precisaria da máquina fotográfica profissional mesmo. Tá? Então você tem que descrever a solução como um todo. Tem que botar, olha, em tese, tanto o celular quanto a máquina profissional, né, vão tirar fotos. Só que a necessidade que nós temos é essa. Então, pensando no todo, tá, é mais vantajoso comprar a máquina, por exemplo, fotográfica, do que comprar o celular. Outro exemplo de descrição da solução como um todo é o ar-condicionado. Não adianta só comprar um ar-condicionado e instalar. Eu tenho que pensar, eu tenho dinheiro para pagar a conta de luz? Eu tenho dinheiro para fazer um contrato de manutenção? Porque não adianta comprar um ar-condicionado e não fazer um contrato de manutenção. Ou senão vai dar problema depois. Como eu disse, no dia que o governador e o presidente da República estiverem aqui, o ar vai dar pau, porque você não tem contrato de manutenção. Aí começa, vamos fazer um contrato emergencial. Aí a nova lei fala de emergência fabricada. Ela fala que você pode até fazer um contrato emergencial, mas junto você tem que abrir um processo de apuração de responsabilidade do servidor que deu causa à contratação emergencial. Você é obrigado a fazer as duas coisas. Quer contratar emergencial? Pode contratar, vai ter que abrir o processo. Vai ter que mostrar, inclusive, do processo do contrato emergencial ou o número do processo que se abriu para apurar a responsabilidade do servidor que deu causa. Você vê que a nova lei ela quer que você planeje, ela não está querendo que você dirija à noite, ela quer que você dirija de manhã. Sacou? Então, aqui você vai fazer a descrição da solução como um todo. O que a coisa precisa ter para poder resolver o meu problema? De cabo a rabo. Legal? Tem um caso engraçado também, né? Que falharia nisso aqui, foi o seguinte, não sei se você já viu essa história. Você sabe que uma forma muito boa de você controlar escorpião é a galinha da Angola, né? Você está com um surto de escorpião, solta a galinha da Angola. A galinha da Angola come o escorpião todinho. Tá? Aí tem uma cidadezinha que estava com um programa de surto de escorpião lá, muito escorpião. Aí o prefeito falou assim, não, fulano, vamos comprar as galinhas da Angola aí. Você é galinha da Angola? Quero galinha da Angola, beleza. Aí o cara foi lá, por exemplo, né, fez o termo de referência, comprou, chegou o caminhão, o prefeito fez um evento na cidade pequena, né? Gente, aqui nesse caminhão está a solução para esse problema que a gente está tendo na nossa cidade, desse surto de escorpião, né? Abre aí o caminhão, quando o cara abriu, desceu aquela fumaça, e as galinhas da Angola estavam ali, abatidas e congeladas. Porque ele não falou como é que ele queria a galinha da Angola, se ele queria viva ou se ele queria morta. Ele só botou que ele queria a galinha da Angola, né? Aí o cara não pensou no todo, né? Porque imagina, chega lá o prefeito e fala assim, porra, tá dando um maior surto de escorpião aqui, fulano, vamos comprar a galinha da Angola? Vamos. Aí você vai lá e compra a galinha da Angola congelada. Porra, tudo bem, você comprou a galinha da Angola, mas não vai entender. As crianças ficam um ano comendo galinha da Angola na merenda da escola, né? Então, no fim das contas, ó, ele falhou na solução como todo. Ele pensou em metade da solução, galinha da Angola. Ele nos esqueceu que tem que estar viva, né? Então, ele não pensou na solução como um todo. Ele resolveu outro problema, que é a fome das crianças, né? As crianças têm barriga cheia um ano comendo galinha da Angola. Perdeu a lição. Mas ele perdeu a lição, né? O cara fez um negócio desse aí, tá? Isso que é a descrição da solução como um todo. Outra, pessoal, justificativa para parcelamento ou não da contratação. O que é esse parcelamento ou não? Tem vários sentidos. O primeiro sentido de parcelamento é, tem vezes que aquele objeto que vai ser prestado para você vale a pena ser feito por um único fornecedor. Tem vezes que vale a pena ser por mais de um fornecedor. Tá? Então, por exemplo, você vai contratar, sei lá, um serviço de limpeza de fachada, por exemplo, de um prédio, tem muita vidraça, tá bom? Pode ser um fornecedor só, pode ser mais de um, vai depender de cada caso. Se for muito grande, por exemplo, você vai ter mais de um fornecedor. Agora, você vai contratar um serviço igual eu vou te mostrar aqui. Vou te mostrar um exemplo de estudo técnico preliminar de uma Câmara que estava querendo fazer o seu próprio diário oficial eletrônico, para não depender do diário oficial da Nunes. Então, eles queriam fazer o próprio diário oficial. Não faz muito sentido, se eles forem para fazer esse diário, contratar uma empresa para poder já fazer a formatação e a publicação, contratar mais de uma. Então, por exemplo, não faz sentido eles contratarem uma empresa, eles fazem o diário deles, né, eles fazem a publicação, a portaria deles, entregam para uma
empresa para a empresa fazer a diagramação e formatação, e essa empresa entrega para a outra para poder fazer a publicação. Não faz muito sentido isso. Já é melhor, se eu for realmente terceirizar, se eu for contratar uma empresa, talvez já valha a pena contratar uma empresa para fazer tudo. Eu entrego para ela já formata, diagrama e publica. Né? Então fica mais vantajoso, dependendo, se eu for fazer esse tipo de contratação, contratar uma empresa só. Isso você vai analisar. Esse parcelamento também tem a ver com entrega. Então, a entrega vai ser feita toda de uma vez ou vai ser feita parcelada, por exemplo. Então, você vai comprar tomate para a merenda das crianças. Você não vai comprar uma tonelada de tomate e pedir para entregar num dia só. Você não tem como estocar aquilo ali. Se você estocar, vai estragar, não tem como. Então, você compra uma tonelada de tomate, mas você pede para entregar um pouquinho a cada semana. Né? Isso é planejamento. Então, você pensar exatamente nisso. Tá? Parcelamento da entrega do objeto. Tá bom? Outra coisa, demonstrativo do resultado pretendido, ou seja, se você fizer a opção tal, o que isso vai trazer de melhoria para você? Então, por exemplo, olha, esperamos que com a instalação da persiana, ou do estufino, ou da cortina, a gente consiga então ter um ambiente com uma climatização melhor, com uma luminosidade mais controlável, com não sei o que você espera que faça. Esperamos que seja um ventilador de teto, seja um ar-condicionado, consigamos dar uma climatizada no ambiente, de modo a ficar um negócio legal, com o menor ruído possível, com mais conforto técnico possível, o resultado que você espera alcançar, tá? O benefício que você espera alcançar, tá bom? Providências que a administração tem que tomar antes de fazer o contrato, inclusive capacitar fiscais e gestores. Importante isso aí, tá? Quais são as providências que eu tenho que tomar antes de fazer o contrato? Se eu voltar naquele exemplo da máquina de raio-x, falharam miseravelmente nisso aqui. Porque, vamos lá, né? Você se muda para o apartamento. Eu vou nem falar casa, porque casa geralmente tem mais espaço. Você se muda para o apartamento. Aí você vai para aquele apartamento que é quarto e sala, assim, né? Aquele 50 metros quadrados, assim, né? E que você respirou 3 vezes ali, já era, tem que abrir a janela. Quando você chega lá, por exemplo, você vê que tem a pia, aí tem um lugarzinho, geralmente vai divisão em granito, e outro lugarzinho. Porque a pia, geralmente, o lugar para botar o fogão e o lugar para botar a máquina de lavar. Aí tem um tanque, da área de serviço, geralmente assim. Tá? Vocês botam aquela divisóriazinha ali entre a pia, blá. Então tem um espaço para você colocar a máquina de lavar e tem um espaço para você botar o fogão. Geralmente uns 70 centímetros, mais ou menos, que eles colocam de espaço ali. Tá? Mas a primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Ir para a tela, vai lá e... tem 72 aqui. Aí você vai no outro e... tem 71 aqui. Beleza. Aí você vai comprar, seja na internet, seja na loja. Chegou na loja, você viu um fogão lindaço. Você, caraca, sempre quis ter um fogão desse aqui. Primeira coisa que você vai fazer, o fogão. Você vai bater dentro dele. Porque o fogão é lindo. Porra, sempre quis ter esse fogão, maravilhoso esse fogão. Mas o fogão tem 78 centímetros. Quanto não tem espaço lá? 72. E aí? Já não gostei mais do fogão. Não vai entrar. Então, até a gente, quando vai comprar as coisas pra gente, pô, a gente faz isso. E os caras falharam no primeiro ponto, que é esse, né? Até na internet você tem as medidas, né, para saber esse cara. Então os caras não olharam, por exemplo, isso aí. Porque se eles soubessem disso, ou não tinham comprado aquela máquina, ou já não iam fazer a compra da máquina com a contratação de um serviço de reforma civil, para já abrir a porta, para a máquina já entrar. A tomada, eles tinham que saber qual era o pino para saber que tinha que entrar. A fiação, talvez você tenha que refazer para aguentar aquela máquina. Isso são providências que tem que tomar antes. Veja que ele fala também, não só questão estrutural, mas ele fala, por exemplo, capacitação do servidor. Então, imagina, eu estou no ETP, lá no início, antes do tempo de referência, percebendo que a solução que eu vou precisar, provavelmente, certamente, vai ser já um contrato. Se tiver contrato, tem que ter fiscal. Uma coisa é casada com a outra, não tem jeito. Não tem contrato sem fiscal. Então, se no ETP eu estou percebendo que a solução que eu vou entender vai gerar um contrato, logo vai gerar necessidade fiscal. E eu já tenho gente capacitada para fiscalizar essa contratação? Se eu tiver, eu já indico. Se eu não tiver, eu já vou ter que promover a capacitação dessa pessoa. Eu vou ter que indicar aqui, ó. Tá? Não temos pessoas específicas para poder fiscalizar esse contrato, então precisaremos capacitar algum servidor para fazer isso. Assim, tem que estar aqui no ETP. Porque se você vai chegar no contrato, e chegando no contrato vai precisar de fiscal, não vai ter jeito. Precisa de alguém capacitado para isso. Ok? Essa questão dos valores lá em cima da estimativa do valor da contratação, ok, volta àquela questão do reajuste. Sim. Né? Que os serviços podem mudar, os Sim. produtos. É tudo estimativa.
Muitas vezes o que acontece? Você lá no ETP, você fez uma análise de mercado por alto. Tá? Aí quando chega no termo de referência, dependendo do tempo que demorar, às vezes o valor até mudou um pouquinho. Subiu, porque a tendência de tudo é subir. Por exemplo, se você fizesse um ETP agora em novembro, finalzinho de novembro, agora que a gente está, e o negócio demorasse um pouco, e esse processo, em termos de referência, que fosse feito só em janeiro, provavelmente tem mudança de preço. Não necessariamente você tem que refazer o ETP, mas lá no termo de referência você já levaria em consideração que isso mudou, entendeu? Por exemplo, situações que você vai ter que refazer o ETP, se dá uma diferença muito grande. Você lembrou um negócio interessante. Um amigo meu uma vez mostrou para mim o seguinte, né? Ele trabalha também muito com audiovisual. Cícero deve conhecer, o pessoal deve conhecer, né? Ele me mostrou lá um SSD, o SD lá, sei lá, 3.0, o que era. Eu sei que era um negócio mais ou menos assim, era um SSD, né? Um disco rígido, como o pessoal fala, né? Que na verdade não é. Eu sei que ele ligava esse negócio aqui, tipo isso aqui, ó. O negócio assim, parecia coisa. Não é um HDzinho externo, se liga, mas ele é muito rápido. Então, o pessoal de audiovisual usa muito, porque, 4K, você vai transmitir isso na velocidade da tartaruga, você vai ficar um dia para transferir um vídeo, por exemplo. Então, você liga o negócio do computador, bicho, 30 segundos ele coloca seu computador quase assim, né? É muito rápido para poder passar. Aí meu amigo deu desse. Eu tinha feito um negócio no computador e tal, liga aí, passou. Passou rápido, não, passou mesmo? Passou. Negócio bom, cara. Quanto é que custa esse negócio aí? Ele R$1.200. Lembra do liso no shopping? Quanto é que custa esse negócio aí? Fiquei muito interessado. Aí R$1.200. Show, hein? Na volta a gente compra, né? Na volta de Cristo. Aí eu falei, beleza. Aí, fui lá, vou dar uma olhada na internet. Né? Aí eu joguei na internet. Aí eu achei assim, AliExpress, Shopee, né? Aí eu achei tipo assim, Shopee. Achei esse Shopee. Aí na Shopee era o mesmo, assim, a foto era igual, ela disse que era tudo igual, sacou? Aí eu dei era R$1.200. Lá na Shopee era assim, R$150. Devia ter só a caixinha com pendrive e uns pregos para dar peso dentro, né? Aí eu achei tipo 150. Aí eu fui, printei, mandei para ele e falei assim, toma, você gastou R$1.200. Aí eu já mandei sacanagem. Aí eu falei assim, eu vou comprar por 150, vai ser igual o seu. O que ele me respondeu? KKK. Olha que interessante. A gente não pensa muito nisso, mas muitas vezes o valor define o objeto. Como assim o valor define o objeto? Pensa bem, se lá no meu ETP eu percebi que a parada, por exemplo, é R$1.200. Aí fiz ETP, R$1.200 e tal. Aí chegou lá na hora de fazer o termo de referência. Lembra que eu falei que a pessoa no termo de referência vai ter que fazer a cotação do preço? Aí é a hora de fazer a cotação pesada, a cotação mesmo aprofundada. E ele pode aproveitar essa ponte do Durex que o outro já puxou para poder fazer a cotação. Então, se o cara já fez uma cotação ou duas lá para fins de pesquisa, eu vou olhar. Claro, não enriquecer, mas eu vou olhar. Aí, quando eu olhar a pesquisa, por exemplo, o cara fez, o cara foi lá com 1.200. Aí, quando eu faço a minha, eu acho o quê? 150. No mínimo, isso tem que levantar uma bandeira vermelha na minha cabeça. Eu, pelo menos, eu ligar para o cara e falar assim, vamos outro na sala, preciso conversar com você rapidinho aqui. A gente tem que marcar um churrasco entre esses dois. Porque assim, né, um dos dois está muito errado. E a gente tem que descobrir quem é essa pessoa que está tão errada assim, sabe? E como é que é o mesmo objeto está 1.200 ou 150? Não é o meu objeto. Com certeza não é o meu objeto. Por isso que eu falo, o valor define o objeto. Então, se, por exemplo, eu tivesse feito ETP, você estivesse fazendo termo de referência, você fosse no setor de cotação de preço em termos de referência, eu fiz o ETP e eu achei que é mais ou menos R$1.500, exemplo, e você na hora de fazer o termo de referência acha na faixa de 1.400 a 1.700, ok, legal. Agora, se eu falei que é 1.500 e você acha na casa, por exemplo, de 300, 400, ou você acha na casa de 5.000, aí um de nós dois errado. A gente vai ter que sentar junto, bater um papo, marcar um churrasco, que não tem jeito, não vai ter errado, entendeu? E não pode ser o mesmo objeto. É possível, então alguma coisa esquisita aí que a gente vai ter que conferir. Não pode ser a mesma pessoa também. Não, na verdade, para fazer o ETP em termos de referência, tem doutrinadores, tem autores que dizem que poderia ser a mesma pessoa. Eu não vejo, por exemplo, eu não vi até hoje, por exemplo, o Tribunal de Contas daqui, pelo menos, falar nesse sentido, não. Tá? E eu até acho que é interessante, tá? Por alguns aspectos. A pessoa que faz o ETP fazer também o termo de
Tá? Tem prós e contras. Qual que é o lado bom da pessoa não fazer, não ser a mesma? Você tem uma dupla revisão, né? Uma pessoa não faz ETP, outra faz em termos de referência, né? Só que isso varia muito de estrutura para estrutura. E, por exemplo, às vezes você não tem muitas pessoas trabalhando no mesmo setor. Como a ideia é que isso parta da unidade requisitante, para eu ter uma pessoa da unidade requisitante para fazer o ETP e outra para fazer o termo de referência, às vezes eu não tenho essa mão de obra toda. Entendeu? Era muito. Porque pelo princípio da segregação de funções, quanto mais eu puder dividir entre pessoas, melhor, sempre. Só que às vezes eu não consigo. Tá? Então aqui você faz a medida do possível. Bom? Depois disso, pessoal, contratações correlatas e ou interdependentes. O que é contratação correlata e ou interdependente? Contratação correlata são contratações semelhantes. Aqui a gente entra num negócio interessante, tá? Sobre contratação correlata. Temos um artigo aqui da Lei de Licitações, que é o artigo 20, que ele fala algo importante para nós, tá? Olha só, o artigo 20, ele basicamente vai falar o seguinte: tem coisas que a administração pública compra, que ela compra para fazer uma entrega para a sociedade, e tem coisas que a administração pública compra para ela mesma utilizar. A gente tem um traço muito distintivo nosso enquanto poder legislativo. O pessoal do executivo compra para eles, mas predominantemente compra para a sociedade. Né? Então ele compra uma telha, compra uma lajota, compra uma brita para a sociedade. A gente não compra isso, né? Geralmente. A gente compra para a gente. Então a gente compra o microfone para a gente usar, o púlpito para a gente usar, o data show para a gente usar e tudo mais. Né? Compra para dentro. A lei vai dizer o seguinte: olha, quando você for comprar um item de consumo, ou seja, coisas para você utilizar na sua estrutura, você só pode comprar bens comuns. Você não pode comprar artigo de luxo. E ele diz mais, todos os poderes vão regulamentar isso para dizer o que eles consideram comum e luxo, e você não pode fazer novas compras, por exemplo, a partir de 180 dias da promulgação desta lei, enquanto você não fizer essa regulamentação aí. Ou seja, 180 dias já se passaram há muito tempo. Isso quer dizer que você não pode comprar bem de luxo, você só pode comprar bem comum. Aí você fala assim, isso aí, Alexandre. A pergunta que você vai fazer é qual, Ana? A lagosta do judiciário. A lagosta do judiciário é bem comum ou é bem de luxo? Essa pergunta é boa. E os vinhos com 4 certificações internacionais ao menos? O STF. Boa também, né? Então, né, aí a pergunta que ele faz além da lagosta, do caviar e do vinho é: o que é bem de luxo e o que é bem comum? Auxílio paletó de alfaiataria. Auxílio paletó é bem comum ou é bem de luxo, né? No caso do auxílio é como se fosse um serviço, né? Aqui está bem. Então o que é bem de luxo e o que é bem comum? Aí eu tenho 2 notícias para você: uma boa e uma ruim. Qual você quer primeiro? A ruim logo, né? Vou te dar as 2 juntas aqui, porque é difícil separar as 2. A boa é que tem o regulamento federal, tá? Para dizer o que é bem de luxo e o que é bem comum. É isso que é aqui, ó. 10.818 de 21. Qual que é o ruim? Ele é uma bosta. Ele é muito ruim. Ele é muito. Vamos ver se você vai entender ele, tá? Eu não estou xingando sua inteligência não, tá bom? Mas olha só. Para fins do disposto deste decreto, considera-se bem de luxo. O que é bem de luxo? Aí ele fala, bem de luxo é o bem de consumo com alta elasticidade e renda da demanda, tá? Identificável por características como, por exemplo, ostentação, opulência, forte apelo estético e requinte. E aí? Não entendi nada. Então vou fazer por exclusão, pessoal. Vamos falar o que é bem comum, então. Bem comum é o bem de consumo com baixa ou moderada elasticidade e renda da demanda. E aí, o que você entendeu? Visualmente o decreto deve explicar o que é elasticidade de renda da demanda, né? Explica, claro, vamos lá, eu não vou ser sacana. Aí explica, elasticidade de renda da demanda é a razão entre a variação percentual da quantidade demandada e a variação percentual da renda média. Caraca, bicho. Não, isso aqui, mas claro que isso aqui, bicho, não é só leve. Então assim, aí chega, imagina só você. Quando você vai regulamentar alguma coisa, você vai regulamentar assim, para te ajudar, né? Porque, pensa bem, na minha concepção, pelo menos, a regulamentação tem que ser uma coisa que todo mundo tem que entender, como qualquer coisa na vida. Porque imagina, acabou de chegar o estagiário para trabalhar com você aqui para te ajudar. Mas o estagiário, você vai me ajudar com as compras e contratações aqui. É estagiário, é nós. Aí você fala, vamos comprar uma impressora, estagiário, aqui, para a câmera. Ele fala, bora.
Só que estagiário, olha só, não pode ser professora muito ruimzinha não, tá? Aquela HP linguicinha, não tem aquela HP linguicinha que você bota a folha assim, ela desce aqui? Do cartucho 3 ml? Não pode, porque não vai aguentar o regaço. Mas também não pode ser aquela que você fala assim, Alexa, imprima 2 cópias e grampeie para mim, por favor. Né? Você bate de palma na liga, 2 palmas desliga, que essa pessoa vai custar R$90. Ela está imprimindo já. Está imprimindo já. Né? Só falei, Alexa, imprima, já está dentro de você. Então imagina, né? Não tem como fazer isso no fim das contas aqui, tá bom? Então você não pode comprar um negócio que é muito ruim, mas nem muito top. Tem que ser meio termo. Aí você já falou assim, pô, então não lascou. Então como é que eu vou saber então, o que é muito top e o que é muito ruim? Calma, estagiário. Nós temos uma regulamentação para você. Está aqui, ó, decreto 10.618. Pô, esse estagiário vai te dar um tiro, bicho. Vai te dar uma voadora no peito. Não tem como você entender. Ninguém tem isso aqui. Tá bom? Dica que eu te dou, tá? Coisa que é fácil para vocês aí. Tem uma outra regulamentação que é melhor um pouco, que é uma resolução do TCU, tá? Resolução do TCU, que é de 2022, que fala um pouquinho melhor. A resolução do TCU vai dizer o seguinte, olha, bem de luxo, aquele bem, né? Que ele tem forte bem estético, requinte, blá, blá, blá. Mas basicamente ele vai dizer que a grande sacada, a palavra-chave para você saber o que é luxo, o que é comum, é a palavra finalidade. Como assim? Vamos comprar computadores aqui para a Câmara, legal? Aí eu estou comprando 10 computadores, por exemplo. Dos 10, 8 computadores custam, sei lá, R$4.000 e 2 custam R$20.000. Quando você olha o preço, você fala assim, opa, esses de 20 mil são de luxo. Por que os 8 custam 4, esses 2 custam 20 cada um aqui? Então esses 2 são de luxo. E inicialmente poderia ser de luxo. Só que a pergunta é, por que esses 2 aqui são de 20 mil? Aí você vai esperar a finalidade. Eu falo só, esses 2 são de 20 mil, porque é para o pessoal utilizar aqui, por exemplo, na parte técnica, para poder trabalhar com transmissão de som, de imagem, 4K, edição de vídeo. Aí tem que ter uma máquina mais robusta para poder aguentar esse regaço aí. Então é mais luxo. Agora, se eu falasse, esses 2 aqui de 20 mil, é para o servidor que você vai ficar aí digitando o texto no Word e mandando e-mail. Não, aí é luxo. Você quer ver um exemplo muito legal de luxo? É a mesma coisa com o carro, né? Mas exatamente o exemplo que eu vou te dar. Você pensou na mesma coisa que eu pensei. Uma Range Rover. É tipo isso. Aí você tem que mostrar, por que tem que ser uma Range Rover? Olha o poste, né? Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha que legal. Tá? A Polícia Rodoviária Federal, daqui do Espírito Santo, tá? Daqui do Espírito Santo. Tem esse carrinho aqui, ó. Pessoal, peraí, pessoal, tem que fazer justiça aqui, porque olha só, ó, está escrito aqui o seguinte, ó, este veículo foi confiscado em combate à lavagem de dinheiro. Eles não compraram, eles só confiscaram. Beleza, mas eu te pergunto, tem necessidade deles terem um carro desse? Tem. Eles acham que eles fazem perseguição com esse carro? Uma vez um aluno virou e falou assim, não, só mas o carro desse aqui eles têm que ter mesmo, porque são Polícia Rodoviária Federal, eles estão na estrada, estão perseguindo. Eu falei, bicho, cara, isso aqui não é Alemanha, que tem aquela autobahn, que você bota 500 km na autobahn, isso é Brasil, bicho. Isso aqui é buraco, entendeu? É terra batida. Você vai pegar um carro desse aqui. Bicho, aí imagina, mas fazer o que você falou aqui, tá? Sem querer desmerecer ninguém, mas pô, a gente tá no Brasil, filho. Um carro desse. Aí eu vou colocar 200 por hora. Onde? Onde você vai fazer um carro desse? Você vai. E outra coisa, quebrou a suspensão do carro. Você vai ter que vender um servidor para você poder comprar a suspensão. Então o servidor está dirigindo, quebrou a suspensão e ele falou assim, esse aqui como escravo, tá? Escravista por 10 anos para poder pagar a suspensão. Não tem como. Então, tudo bem, confiscou, mas sabe que não vale a pena confiscar, botar no leilão, vender e comprar uns 5 carros? 10? O custo não profissional. Então, por exemplo, esse carro, o que eles fazem com esse carro? Fica na exposição e fazem alguns eventos muito específicos. 7 de setembro, esses dias aí um menino que estava menino cego, fazendo uma cirurgia, levaram ele nesse carro e tal, não sei o quê. Beleza, que legal, muito bonito. Só que assim, pois é, aí fica parado um carro desse, eu vou usar um carro desse, eu não posso. Se quebrar a manutenção que eu vou dar, eu vou ter que vender 2 rins. O resto da vida, né? Não vou ter mais 2 rins, não faz sentido. Quantos helicópteros tem na PRF? Oi? Quantos helicópteros tem? Eu não sei, tem que jogar ele. Não sei. Tem que jogar ele.
confiscado, mas será que não valeria mais a pena você vender isso aqui e comprar outras livraturas? Então, essa questão do luxo, pessoal, vem muito da finalidade. Então, quando a gente fala aqui na lei de contratação correlata, tá? Vou voltar no artigo 18 parágrafo 1º, tá? Correlata é o seguinte: você está vendo o que você vai comprar. Se você pensou, por exemplo, num bem X, mas existe um bem Y que faça a mesma coisa, que tem o mesmo desempenho, que atinge a finalidade tão bem quanto o outro, se ele for mais barato, esqueça o X e fica o Y. É isso que quer dizer. Isso é contratação correlata. Tá bom? E o que é contratação interdependente? É quando uma depende da outra, como eu me falo. Por exemplo, adianta comprar impressora se não comprar o toner? Ou cartucho? Adianta? Ou papel? Adianta comprar arma para a polícia se não comprar munição? Não adianta. Legal? Então uma coisa tem que ser para a outra. O pessoal do SAAI, por exemplo, né? Nos lugares que tem SAAI, ou a CESAM, que seja, tem fases para poder fazer o tratamento da água. Eu tenho um produto da primeira fase, um produto da segunda, um produto da terceira, por exemplo. Não adianta ter um produto da segunda e da terceira se não tem da primeira. Outro exemplo, cafeteira de cápsula. Não adianta ter cafeteira se não tiver cápsula. Não adianta cápsula se não tiver cafeteira. Então, isso é uma contratação interdependente. Da galinha levou para isso aí. Não adianta ter galinha se for escorpião. Nem escorpião se a galinha estiver congelada. Né? Exatamente. Isso é contratação interdependente. Qualquer galinha mata escorpião. O quê? Qualquer galinha mata. Qualquer galinha mata escorpião? Eu me falo que galinha da Angola tá bom para isso. Eu não sei. É galinha que tem mata também? A gente vai escolher o mais barato. Aí for logo na Angola. Pois é, então assim, tinha me dito que a galinha da Angola mata. Eu não sei se as outras. Qualquer galinha mata, bicho. Sério? Fora da Angola, ó. Então, nesse caso, é correlata. Então, entre comprar da Angola e comprar uma galinha de pé dura, eu quero pé dura, tá bom. E dizer que gambá também, então é mais barato ainda. Mais barato ainda. É só que o gambá é complicado, né, cara? O gambá é complicado. Não precisa criar em Mas pior que o gambá, isso é um crime ambiental. por efeitos colaterais. Criar um texugo também cativeiro é crime ambiental. É crime ambiental, é difícil. Depois, pessoal, possíveis impactos ambientais, tá? Isso, o que é possível impacto ambiental? Quando a gente pensa em impacto ambiental, a gente não pensa só no impacto ambiental negativo, mas pensa no positivo. Por exemplo, quando você fala assim, Alexandre, a gente vai aqui... Vou dar um exemplo que eu vou mostrar para vocês. O pessoal que queria fazer o próprio diário oficial eletrônico para não depender do diário oficial da Nunes, por exemplo. Eu vou te mostrar esse exemplo aqui. Um diário oficial eletrônico tem impacto ambiental. Impacto ambiental positivo. Porque, por exemplo, em tese eu poderia querer fazer o seguinte, vamos fazer um jornal impresso? Não. Então, pô, entre impresso e eletrônico, o eletrônico é mais barato, tem menos custo de papel, ele ecologicamente não. Então aqui eu colocaria como um ponto positivo no meu ETP. Vamos fazer um diário eletrônico que, inclusive, vai poupar não sei quantas árvores e tal. Né? Impacto ambiental positivo. O município tem internet, se não tiver, aí já é negativo. É, mas aí também, né? O município não tem internet também, aí é difícil. Difícil também, né? Complicado, né? Tem uma coisa aí, né? E o posicionamento conclusivo, pessoal. Não existe ETP que fala, ao fim de tudo, diante de todo o exposto, só sei que nada sei. Não existe. Tá? Uma vez eu passei uma atividade com o pessoal, aí o rapaz fez o ETP, aí no final ele botou o seguinte: em vista de todo exposto, a melhor solução será apontada no termo de referência. Pô, aí eu falei, não adiantou de nada esse ETP, porque aí o cara que você pegar esse ETP para fazer o termo de referência, eu falei, bem, qual foi a solução que o cara apontou como mais viável para fazer o termo de referência? Ele deixou para mim. Não faz sentido. Lá no ETP você tem que verificar qual solução que é mais viável. A gente pode acontecer de eu analisar 5, 6, 7 cenários e ao final de tudo eu perceber que nenhum deles me atende. É possível, mas na prática não será provável, né? Você, no final das contas, um dos cenários vai acabar te atendendo. Você vai dizer que um deles vai acabar te atendendo, é óbvio, né? Mas é possível isso acontecer, só vai ser provável isso acontecer. Então, diante de todo exposto, percebe-se que a persiana é a melhor, né, a mais viável técnica e economicamente, porque ela é barata, ela é fácil de manusear, apesar de precisar de manutenção, não tem tanta manutenção, controla a luminosidade do jeito mais preciso e blá 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 blá. Você pode, por exemplo, fazer isso aqui. Tá? Eu disse a vocês que a gente vai ter a versão completa e a versão resumida. Tá? Por que significa que eu disse isso? Porque ele fala aqui para a gente que só esses incisos aqui, ó, 1, 4, 5, 6 e 13, 4, 5, 8 e 13, 1, 4, 6, 8 e 13. Só esses incisos aí eles seriam obrigatórios.
tá? Só que os outros eu tenho que justificar o porquê. Então, em que sentido? Por exemplo, inciso 2 não está ali. O inciso 2 não está ali porque o inciso 2 fala do plano de contratação anual. Então ele fala que você tem que demonstrar no seu ETP que a sua contratação está no plano de contratação anual. Só que às vezes você não tem plano de contratação anual. Então, esse inciso 2, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que abrir todos os incisos de qualquer jeito. Tá? Só que nesses que são opcionais, você pode responder de maneira mais sucinta. Alexandre, então o que adianta você falar que eu vou ter que abrir todos os capítulos se ele está falando que só esses 5 são obrigatórios? Ele quer dizer o seguinte, quando ele fala que só esses 5 são obrigatórios, ele quer dizer que você vai ter que abrir todos os capítulos, mas esses 5 você vai ter que realmente responder de maneira detalhada. Os outros você vai poder responder de maneira muito sucinta. Por exemplo, quando você abrir o inciso 2 lá no seu ETP, você vai colocar demonstração de previsão do plano de contratação anual. Você não tem, você vai colocar. Não é possível, né, apontar onde está o plano de contratação anual, porque o plano de contratação do órgão está em fase de produção ainda. Acabou. É isso. Tá? Você vai ficar enchendo linguiça aqui. É basicamente isso. Não vai acontecer talvez muito não ter esse plano de contratação, mas a mudança de Sim, é bem provável. É bem provável. Mas o Tribunal de Contas vai encher o saco. Ah, com certeza. Mas é justificável na nova gestão. Não. Não é. Eu digo assim, Porque tem que fazer dentro do exercício. não. Você tem que fazer anterior para aquele próximo. Porque olha só, pela lei de responsabilidade fiscal, eu não vou deixar o órgão sem caixa para poder de conversa. E segundo, a própria lei de licitações fala que quando você tem, por exemplo, aqui, ó, posse, deixa eu ver aqui, ó, da parte que ele fala disso, tá? Aqui, ó, artigo 115, parágrafo 1º, por exemplo, é proibido a administração retardar imotivadamente a execução de obras e serviços de suas parcelas, inclusive na hipótese de posse do respectivo chefe do Poder Executivo ou de novo titular do órgão ou entidade competente. Então, ali ela fala o seguinte, a sistema de transição, por exemplo, tem desculpa para nada não, tá? Porque a administração tem que correr. Não, mas deixa eu tentar reformular. Tá? Uhum. A administração anterior saiu, não deixou. Ok. Entrou a nova administração. Uhum. Ela não tem plano de nova contratação. Ah, sim, porque a outra administração não fez. Isso. Não fez. É justificável para a nova diretora assumir e fazer o plano de administração Pro outro ano. naquele prazo, até mesmo para o mesmo ano. Ele chegou, viu que não tem feito, fazer, e aí o Tribunal de Contas pode vir, por exemplo, e falar, teria que ter feito. Não, mas eu assumi em tal período. Sim, ok. Sim. Aí sim. Aí sim. Aí isso é aquela regra básica do direito que cada um responde à medida de sua culpabilidade. Né? A regra básica do direito, sim, com certeza. Aí não tem como responder também pelo que o outro deixou de fazer que não deveria ter feito. Certinho? É verdade. Aí é verdade. Tá? Então, olha só para a gente poder fechar então aqui, pessoal, essa parte da manhã, eu vou mostrar um exemplo real para vocês aqui. Cadê aqui? É esse aqui? Não. Cadê? Onde é que está? Estava aberto aqui, não sei se eu fechei. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Esse aqui. Olha só, vou dar um exemplo real para vocês. Isso aqui foi um ETP. Eita. Isso aqui foi um ETP. E eu acho que a versão Gabriel da Palha, se não me engano, tá? Pode ser que tenha algumas coisinhas aqui que não estão muito legais, porque essa não é a versão final. Eles me mandaram, aí tem até uns volumezinhos aqui de revisão aqui na lateral, não sei se vão aparecer aqui, ó, por exemplo, ó, que eu coloquei lá. Então, às vezes tem uma coisinha ou outra lá que eles tinham dado um deslize, depois eles consertaram, tá? Mas vale a pena para a gente ter uma ideia mais ou menos como é que funciona. Se você nunca viu um ETP na sua vida, pelo menos, está aqui, tá? Qual que é o contexto deles aqui, então? Eles vão lá e fazem uma introdução, né? A ideia deles aqui é modernizar o sistema de publicações oficiais da Câmara. É lá de São Gabriel, eu até botei cidade XX, mas é São Gabriel da Palha, tá? São Gabriel da Palha que fez isso aqui. Então, o pessoal de São Gabriel, eles não têm hoje um diário fiscal próprio do Legislativo, como alguns lugares têm. Por exemplo, Vitória tem um diário fiscal próprio do Legislativo. Tá? Tem o diário do Executivo e tem o diário, por exemplo, do Legislativo. Tá? Cariacica acho que tem, Viana acho que tem, alguns lugares tem. Muitos não têm diário fiscal próprio, muitas câmaras, por exemplo, e até prefeituras. Tá? Então elas fazem o quê? Elas vão lá no diário fiscal da Associação dos Municípios, que é o famoso diário da MUNIS. Tá?
Então, o que eles estavam dizendo aqui? Que, que ao depender do Diário da Nunes, isso tem prós e contras, né? Mas quais são os contras aqui? Você quer fazer, por exemplo, uma publicação rápida. Por exemplo, você precisa publicar uma edição extra do seu diário ali. Você não consegue, dependendo lá se já passou de certo horário, a Nunes vai te exigir, você tem que me enviar, por exemplo, sua portaria, sua publicação até tal hora. Se você me enviar depois desse horário, só para outro dia, por exemplo, vai ser publicado. Né? Então, assim, a forma de disponibilizar, a velocidade, a agilidade, a forma de consulta, tudo você fica dependendo de uma ferramenta de terceiros, que é a ferramenta que a Nunes, por exemplo, vai te oferecer. Então, eles estavam pensando o seguinte: será que não seria melhor a gente fazer o nosso próprio diário oficial eletrônico? Só que eles pensaram em duas possibilidades. Tá, o nosso diário oficial eletrônico vai ser feito como? A gente vai fazer mesmo, ou a gente vai contratar uma empresa que faça isso para nós? Tá? Então, a solução vai ser uma solução própria, o nosso TI vai do zero, né? Para um bloco de notas fazer a programação, ou a gente vai ver empresas que já têm essa solução e a gente só integra essa solução, por exemplo, a nossa câmara aqui. Então, isso foi o TP deles, foi essa análise que eles fizeram ali. Então, na introdução eles dizem exatamente isso, aí eles justificam a necessidade da contratação, para falar, conferir a autonomia, permitir uma gestão independente, né? Oi? Mano, para vocês, tá? Aí bota, além disso, a criação do diário coloca a cidade, né, em casa São Gabriel, uma vanguarda de inovação e modernização dos processos internos, o estabelecimento de um diário oficial eletrônico próprio assegura que a Câmara esteja em conformidade com a legislação, publicidade, transparência e tal. Então, assim, ter um diário oficial próprio é interessante. Agora, de que forma? Vou contratar a ferramenta ou eu mesmo vou fazer a própria ferramenta? E tendo o próprio também não fica tão dependente de outra empresa. Sim, mas aí vai depender de muitos fatores, tá? Por exemplo, eles acabaram, já dando spoiler para você e para todos vocês, eles acabaram não indo por esse lado de fazer o próprio. Por quê? Porque eles têm uma câmara com pouco pessoal e eles só tem uma pessoa da área de TI. Então, eles pensaram, se a gente tivesse a nossa própria, era o melhor dos mundos. Porque aí sim, essa questão do depender de terceiros acaba de vez. A gente está estudando já. Está estudando a possibilidade de mandar o diário oficial. Isso aí. Manda para quem se modelo aí. Manda, vou WhatsApp para você. Aqui, vamos até voltar para aquele papo que você teve comigo no intervalo. Alexandre, a gente colocou câmera PTZ, colocou equipamento audiovisual, mas assim, outras pessoas conseguem operar? Conseguem, mas tem uma curva de aprendizado, por exemplo, para isso. Não é uma coisa simples, você não vai cair de paraquedas naquela sala de som que tem um monte de botão e fio e vai saber operar aquilo ali em 10 minutos. Entendeu? Então é um negócio que não é impossível, mas tem uma manha para você fazer. Então, no fim das contas, eles até pensaram que a melhor forma seria eles fazerem a plataforma. Seria o melhor dos mundos. Só que eles só tem um cara de TI. E aí, até esse cara fazer isso tudo e tal, não faz sentido. Ele vai ter que deixar o trabalho dele todo para poder fazer isso. Tá? E ele não tem expertise necessária dependendo para fazer isso. Igual Vitória tem a própria, né? Isso, tem a própria. Mas esse tem uma estrutura maior, tem um setor de TI com um monte de gente. Porque às vezes eu quero de TI, mas cara, é igual direito. Eu, por exemplo, sou do direito público. Aí você me perguntando, por exemplo, sei lá, uma faço lá de direito do trabalho, eu posso me responder com a cara. Ela ficar a responsabilidade da comunicação. Tipo isso. A comunicação mais voltada. Isso aí. Então eles vão analisando. Aí eles botam aqui, alinhamento entre a contratação e planejamento. Aí eles colocaram que está em processo de elaboração, o plano de contratação deles, né? Pode falar para eles fazerem, Estratégia da contratação. Eles botaram, para a contratação da consultoria, aqui eles botaram errado. Eles fizeram Ctrl-C, Ctrl-V de outro negócio. Modernização das publicações oficiais, após análise detalhada da necessidade do mercado, optou-se pela contratação direta, por dispensa, devido ao valor da aquisição pelo menor preço global. Então, eles perceberam que seria, sei lá, 50 mil reais para comprar deles, uma coisa assim e tal. Então, dá para fazer por dispensa. Tá? Levantamento de mercado, né? Então, eles perceberam o que o mercado tem. Então, eles falaram assim, tem câmaras, por exemplo, que tem contrato uma empresa para fazer. Tem câmaras que fizeram o próprio. Tem câmaras que dependem da Nunes. Então, eles foram mostrando quais são as que tem e as que não tem. Tá? Aí eles falaram também o seguinte, no caso específico da Câmara Municipal, nossa, né, deles lá, identifique-se uma lacuna crítica, tanto na capacidade técnica quanto na disponibilidade de pessoal para assumir 10 responsabilidades. Se começar esse contrato no ano e aí na próxima gestão que mudar todo mundo quiser mais, Pode acontecer. Tá?
aí a gente tem que cair naquela parte lá de duração contratual. Quando você fala de serviço com crescimento contínuo, a nova lei de licitações falou que dá para fazer por até 5 anos, prorrogável até chegar a 10. Então eu posso fazer por 5 anos direto, depois prorrogo mais um, desde que eu passe mas vamos supor que seja no último ano. Aí virou um ano, está em tramitação ainda. Aí a próxima gestão não quer. Assim, acontece. Aí, porque enquanto você está na fase interna, você está na ampla discricionalidade administrativa. Você é um concurso público. Por exemplo, eu sou presidente do TRT, tá? Sou desembargador presidente do TRT. Aí eu vou e nomeei uma comissão, nomeei vocês três aí como comissão de servidores para analisar cargos vagos, para ter concurso. Aí vocês estão lá estudando. Aí passa-se 4 meses, eu vou revogar a portaria. Por quê? Porque eu não quero mais. Não quero mais dar concurso, vou deixar para o que vem. E aí? Beleza. Então, quando a gente está na fase interna, é fase interna. Tá? O problema é quando você quer na fase externa, que aí você não pode também, aí você pode até anular, revogar, mas aí tem que estar contraditório com a defesa, tem que ter motivação, né? Que é diferente. Mas quando você está na fase interna, meu Deus, isso aí. É serviços também, né? Muda de uma legislatura para outra, o nosso presidente pode mudar tudo. Mas aí já é questão de estar contratado prestando serviço. A gente pode bater esse papo, talvez amanhã, acho que no dia 3 também eu vou voltar aqui com vocês, tá? A gente confia nessa data. Dia 3 de dezembro. Seria legal falar essa parte de contratos, porque tem um pedaço interessante aqui, já que vocês tocaram no assunto, tá? Tem uma parte interessante aqui que é meio que um tiro no pé, que a lei deu. Olha que interessante. O artigo 106 ele falou para a gente, ó, a administração pode celebrar contratos com prazo de até 5 anos, quando for serviço de fornecimento contínuo. Tá? Aí ele fala aqui também, no artigo 107, que esses contratos podem ser prorrogados sucessivamente desde que não ultrapassem 10 anos. Tudo bem. Só que tem alguns requisitos, tem condições para isso acontecer. Primeiro, eu tenho que ver se realmente é mais vantajoso fazer essa contratação tão grande, porque a regra é fazer a contratação para um exercício financeiro, 1 ano, digamos assim. Então, para que eu vou fazer para 2, 3, 4, 5, 6? Você está assumindo um compromisso de longo prazo. É mais vantajoso? Às vezes é. Por exemplo, academia, você vai se matricular, se você vai pagar mensal, é X. Vai pagar trimestral, um pouco mais barato. Anual, um pouco mais barato. Internet faz isso. Você quer contratar a internet comigo, o provedor? Eu te cobro 20 mil por ano, por exemplo. Quer contratar por 2 anos? Eu te cobro 35 mil. Opa, vai ser 40. Quer contratar por 3? Te cobro, por exemplo, sei lá, 30 mil. Opa. Então ele vai te dando economia de escala. Entendeu? Pode acontecer Tem isso. questão, igual você falou, de 6 anos de contrato, aí mudou em 4 anos. Aí tem multa, tem um monte de coisa. Aí não é. Não. Mas vamos chegar lá. Além disso, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que colocar lá no teu plano plurianual. Então, que diz aqui no artigo 105. Entendeu? Por quê? Porque para o legislador, ele não fala isso de maneira expressa, mas nas entrevistas, o que ele está dizendo? Se o seu contrato é mais do que 1 ano, mais do que um exercício financeiro, ele vira um programa. Então ele vai ficar no PPA, para entrando gestão, saindo gestão, tem um compromisso que foi assumido lá atrás. Não quer dizer que não possa, de forma alguma, fazer lá a extinção contratual. Só que qual que é o problema de fazer extinção contratual? É esse cara aqui, ó. Então eu vou chegar então com vocês aqui. Por exemplo, vamos dizer que eu faço um contrato de 5 anos com fornecimento de marmita. Bom? E aí o cara lá fala assim, eu não tenho estrutura para poder fornecer marmita para 5 anos, mas eu quero pegar esse contrato. O cara vai lá, dá o valor, pega o contrato, e ele fala assim, vou pegar empréstimo, num Band, seja, vou comprar panela, vou contratar gente, vou expandir. Que aí 5 anos, eu fico 3 me pagando, mais 2 no lucro. Show. Aí, primeiro ano, beleza. Segundo ano, beleza. Terceiro ano, quando chega no finalzinho, o gestor público primeiro fala assim, sai daqui, vamos conversar. Olha só, estou percebendo que no mercado tem gente vendendo marmita no preço menor que o seu. E aí não tem jeito, cara, porque eu percebo que eu vou ter que extinguir esse contrato aqui, quando eu estou percebendo que o contrato não oferece uma vantagem. Não está mais tão vantajoso assim. Lá no ano 1 estava, mas agora no ano 3 por 4 não está, porque tem gente vendendo mais barato. Aí você fala assim, não, mas sabe por quê a administração? Porque o cara está vendendo marmita azeda, está vendendo carne, por exemplo, estragada, e eu trabalho com coisa pelo menos boa. Então, mas aí aqui é preço, filho. Aqui, se você não conseguir baixar esse preço, não ficaremos mais juntos. O cara tem 2 opções. Tudo
vacilar se ele vai conseguir recuperar o investimento dele, ou o que ele vai dizer? Eu não tenho como baixar esse preço. Se ele falar que não tem como baixar esse preço, o que a administração pública vai falar para ele? Diga que valeu, adeus, foi muito bom termos caminhado até aqui, um grande abraço. Ao caminhar, mas pô, você me gerou uma expectativa. Você falou que era 5, nós estamos no terceiro, faltam 2. Eu vou entrar com uma ação pedindo indenização para os 2. Então, 100 ônus. 100 ônus. Aí você assim, nossa, esse artigo é top, hein? Não sei como a administração pública. Nossa, que artigo top. Fornecedor que me segure. Mas vamos lá. É só você que está lendo essa lei? É só você que está aprendendo essa lei? O ruim do esperto é achar que todo mundo é otário. Entendeu? Então não é só você que está lendo essa lei, não é só você que está aprendendo. O fornecedor também está lendo essa lei. O fornecedor viu isso aqui. Já sacou que esse negócio aqui é uma cilada minha. Ele sacou. Então, na hora que você chegar e der um contrato e falar que é 5 anos, ele vai te dar um preço para 20, falando que é para 5. Entendeu? A galera já não dá preço a mais para a gente? Não, você dá. Se eu ligar agora perguntando, quanto é que eu mercado? Aí fala, R$30. Olha, eu sou da prefeitura aqui de Marechal Floriano. É R$100, né? Então a galera já dá um preço maior pra gente, né? Aí imagina, o cara vai dar um preço de 20, não tem para 5. Porque se o cara ficar 5, não para 20. Se ficar 2, não para 10. Então, no fim das contas, isso aqui pode ser um tiro para 4, né? Pode ser um tiro para 4. Porque no final das contas o cara vai fazer o quê? A conta é muito simples. Quanto mais risco eu jogo para cima do fornecedor, ele compensa necessariamente de 2 formas. Tá? Joguei risco nele, 2 coisas que ele faz. Ou ele não participa, nem entra, nem se interessa, ou ele entra, mas compensa subindo o preço. Eu lembrei do cartão do seu amigo, né? É isso aí. Ou ele não entra, exatamente, ou ele não entra, ou ele compensa o preço. Sacou? Esse é o negócio aqui, tá? E aí, pessoal, só para a gente caminhar aqui, para ir, né? Depois disso, pessoal, descrição da solução como um todo, eles falam o que eles precisam. Ó, a gente precisa de uma plataforma web intuitiva que dê diagramação profissional das edições do Diário Legislativo, né? A plataforma tem que ser acessível por esse endereço aqui, tem que ser integrado ao site oficial da Câmara, tem que ser assinado mediante chave ICP Brasil, tem que possibilitar a publicação até meio-dia, né? Meia-noite, perdão, de cada dia útil. Então, aqui o que tem que ter? O que essa solução tem que contemplar? Seja qual for a solução, seja se eu vou fazer meu próprio sistema ou se eu vou contratar de terceiro, tem que atender isso aqui. É o mínimo, tem que entender. Tá? Estimativa da quantidade, eles colocaram, por exemplo, que seria um período de 12 meses. Aí eu até coloquei aqui, tá? Prorrogação, né? Lá na frente eles falam 12 prorrogados mais 12. Né? Aí, ó, licença de uso, diagramação, tá tudo bonitinho. Estimativa do valor. Aí eles fizeram uma análise de mercado. Aí, por exemplo, aqui. Depois eles mudaram isso, tá? Porque eles tinham colocado um monte de lugar longe. Aí eu botei, ó, realizar essa análise com municípios do ES anteriormente citados. Porque eles mencionaram, Vila Velha tem, Vitória tem, não sei quem tem. Eu falei, pô, então por que você foi para Serranópolis do Iguaçu pegar, né, essa área? Você chegou nessa parte de análise de mercado aí, eu trabalhei com a prefeitura, né, prestando serviços, que o nosso preço era mais alto, só que tinha qualidade do serviço. Okay. E eles optaram por uma empresa que cobrou um preço mais baixo, só que não entregaram o serviço. É isso aí. Aí depois eles tiveram dor de cabeça, porque não procuraram saber sobre a empresa, nada, só viu a questão do preço. É isso aí. Uma coisa legal que a nova lei de licitações ela vem para poder trazer para a gente é também quebrar um pouco isso, tá? Porque a gente ficou sempre nessa questão do menor preço. Na cabeça da gente, a gente não funciona muito dessa forma, menor preço, tá? Mas se repara que o legislador ele vem botando mecanismos para você contornar um pouco essa questão do menor preço. Por exemplo, bem de consumo comum de luxo, tá? Aquela portaria, aquele decreto que eu mostrei para vocês, apesar de ser um lixo, tá? Muito mal feito, vocês viram, mas tem uma coisa interessante, porque ele fala, por exemplo, aqui que bem de consumo é todo material que tem que atender pelo menos um dos seguintes critérios: durabilidade, fragilidade, perecibilidade, incorporabilidade. Então, tem um negócio interessante? Se você tem isso aqui regulamentado, por exemplo, no seu órgão, você tendo um mínimo de organização administrativa, você acaba um pouco com esse problema. Por exemplo, você compra caneta esferográfica, tá? Aí, geralmente, não é a BIC que vence, porque a BIC é mais cara. Vai vencer aquela caneta chinesa de não sei da onde. Tá? Só que a caneta, você começa a escrever, ela falha, ela quebra. A cada 100 canetas que você
distribui para as pessoas escreverem, 30 voltam. Então pensa, essa caneta vai chegar no almoxarifado, ou no setor correspondente. O pessoal do almoxarifado vai distribuir conforme a demanda de cada setor. Né? Se o almoxarifado distribuiu a caneta, sabe quantas canetas chegaram, quantas foram para cada um e que dia que foi. Qual é a dica que eu dou? A caneta que você pegou começou a falhar, não joga no lixo. Porque a gente pensa assim, tem plaquinha de patrimônio, eu tenho que botar na gaveta. Não tem plaquinha de patrimônio, eu jogo no lixo. Não joga a caneta no lixo. Pega essa caneta e devolva lá para o almoxarifado e diga a razão da devolução. O almoxarifado vai ter um caderninho que ele vai anotar a saída e a devolução e o motivo da devolução. Isso vai gerar um controle muito simples para ele. Digamos, a cada 100 canetas que saíram, 30 voltaram, porque estavam falhando. Beleza, isso aqui está um processinho seu. Próxima compra que você for fazer, você vai dizer que você quer comprar caneta, mas não serve caneta da marca e modelo tal. Alexandre, mas eu não posso ter preferência de marca. A minha preferência aqui é necessidade. Uma coisa é preferência, outra é necessidade. Porque veja, no próprio termo de referência, pessoal, quando você lê a Lei 14.133 aqui, quando você olha, por exemplo, o artigo 6º, inciso 23, o artigo 6º, inciso 23, ele fala o que o termo de referência tem que ter. Cadê aqui, Opa, aqui, Tá? Tem que ter. E ele fala para a gente, descrição da solução como um todo, considerado todo o ciclo de vida do objeto. No próprio termo de referência, que a gente vai falar sobre ele depois, a lei já fala que eu tenho que levar em consideração todo o ciclo de vida do objeto. A caneta foi feita para escrever durante 2 semanas e falhar? Não. Ela atendeu o ciclo de vida? Não. Eu não tenho que levar em consideração o ciclo de vida no termo de referência? Aqui, Aqui. Então, eu vou dizer, no final das contas, que eu aceito comprar a caneta, mas não pode ser da marca e modelo tal. A menos que o cara me prove que foi um lote que deu para mim provar. Mas caso contrário, eu não aceito mais marca e modelo tal. Porque não passa no crivo da solução como um todo. Aí é quase uma pesquisa de mercado, né? Não é só o preço, é saber a qualidade. É isso aí. Porque assim, é aquela história, né? Eu até brinco. Quando você vai no serviço público, aí você vê lá, você vai no banheiro. Quando tem papel higiênico, é aquele papel higiênico que limpa lixo, escolhe e dá acabamento, né? Então a ideia da lei é meio que tirar isso, sacou? É meio que assim, se eu boto um papel, por exemplo, muito fino, eu gasto mais. Aí não compensa. Você pode pensar. Então isso tudo é justificativo. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com uma coisa é ter preferência de marca. Uma coisa é gosto pessoal. Aí eu prefiro folha tripla, perfumada. Não, nem problema Deus, não precisa. Tá? Agora, se você perceber que você usava, sei lá, um papel higiênico um pouquinho melhor, e você foi com mais fino, mas está gastando mais que o outro, então volta para aquele primeiro. Você pode colocar naquela pesquisa lá. Pode colocar naquela pesquisa. Precisa colocar só o link, né? Pode colocar na pesquisa. Mas aí qual que é o ideal? Você ter tudo isso documentado, entendeu? Estou falando assim, aí, muitas coisas, pessoal, você não resolve por lei de legislações. Muitas coisas você resolve por conversa e organização administrativa. Aí a lei não vai tirar essas manhas, entendeu? Então essa questão do almoxarifado não está na lei, mas eu estou te dizendo. É uma organização mínima que se você tiver, você consegue contornar esse problema. Exatamente. O que senão o cara vai dizer que você está tendo preferência. Requisitos, pessoal, está aqui, né? Como é que tem que ser feito o serviço? Regime de execução, vão ser feitas empreitadas por preço global. O local de execução é um serviço remoto, né? Prazo de execução, 12 meses renováveis, aqui estão aqui renovável. Condição e prazo de pagamento feito até 30 dias após a aprovação da nota fiscal. Eu acho que tem um prazo muito grande, 30 dias. Vai colocando aqui, acessibilidade, né? Justificativa para o parcelamento ou não. Aqui eles falam que opta-se pelo não parcelamento. Por quê? Porque realmente não faz muito sentido. Se eles querem praticidade, botar 2 empresas ou mais a jogada, é pior. Entendeu? Então, ou eles fazem, ou contratam uma empresa que faz tudo. Porque se contratar 2, fica mais lento do que já é. Então não faz sentido. É o que eles vão dizer aqui. Tá? Demonstrativo do resultado pretendido, do tipo, tendo o próprio diário oficial eletrônico, o que eles desejam atender de resultado, atingir? Aumentar a transparência, melhorar a comunicação com a sociedade, conformidade com normativas legais, dar mais acessibilidade de inclusão, flexibilidade, é isso que eles desejam. Tá? Providências sendo adotadas antes. Eles colocaram que não tem providência nenhuma, basicamente. Tá? Contratações correlatas ou interdependentes, também não colocaram nada de específico aqui. Impacto ambiental, eles colocaram impacto ambiental positivo. Eles botam o seguinte, como você está fazendo um diário eletrônico,
o impacto é positivo. Porque em tese eu poderia fazer um diário físico, imprimir papel. Mas não, eu quero fazer um eletrônico. Tá? Impacto positivo. Tá? Depois botaram análise de riscos, a gente bate um papo sobre isso depois e basicamente acabou. Aqui, ó, diante dessas considerações e tal, eles querem contratar o serviço necessário. Por isso que eles foram para a contratação por conta do que eu falei antes. Eles têm TI, mas eles têm um cara de TI só, então não daria conta. Então, para eles, o melhor foi fazer a contratação. Então, você repara que isso aqui, ó, é prático. Tudo aquilo que eu falei para vocês é desse jeito que faz. É a única forma de fazer o ETP? Não. Mas é uma forma, por exemplo, de você fazer. É isso aqui. Depois eu vou passar para você esse modelinho aqui, tá? Eu passo para você aqui, se você puder compartilhar com os demais aí, para eles terem uma ideia que vai ter uma questão prática de ETP. Beleza, tranquilo. Meus queridos, beleza até aqui por enquanto? Belezinha? Vamos então fazer a nossa pausa do almoço, né? Fechei essa primeira parte, a gente volta.